Boa tarde, Limeira. Nós aqui outra vez. Se vocês pensam que nós fomos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Boa tarde, meus amigos. Estamos começando aqui o programa número 42 da Minoria Barulhenta. Meu amigo Guto Rodrigues ainda não chegou. Ele agora está se dedicando às artes culinárias. Então, como é agora o horário de almoço, ele deve estar lavando a louça lá na casa dele, né? Então, notícias de ontem. Ontem, para vocês, eu cheguei a cantar a jogada. Porque é bem simples. Vamos começar a elucidar desde o começo. Ontem à noite, por volta das 7 horas, né, um amigo me ligou dizendo que estavam comentando aí na cidade que num programa de ontem, numa rádio aí do outro lado da cidade, fizeram alguns comentários a respeito da minha pessoa com relação a uma denúncia, né, que eu acabei protocolando lá na Câmara Municipal contra o vereador Aloysio, que esse cidadão é uma pessoa, acho que talvez mal informada, vamos dizer assim, chamou o povo do Jardim Presidente Dutra de preguiçoso. E mais, quando ele fala a preguiça é a coisa da nossa cultura, que nós somos culturalmente preguiçosos, ele também elenca que o povo da cidade de Limeira, o povo do estado de São Paulo, o povo brasileiro possui essa característica de ser preguiçoso, não é? Então eu entendi por bem interessante protocolar uma denúncia contra esse cidadão. Eu sabia que ela não vai prosperar. Quando eu fiz isso eu já sabia, porque se nós fizermos aí um pequeno apanhado dos últimos tempos, né, com relação à Câmara Municipal, à corregedoria que lá está implantada e tudo mais, e a maneira como as pessoas costumam conduzir as coisas dentro daquela casa de leis, você vai poder entender muito bem que assunto, aliás, nenhum tipo de assunto vai prosperar lá dentro. Nós vimos aí o caso da delegada Nilce Segala, né, que fez um sinal obsceno para a plateia que lá estava e nada aconteceu, foi engavetado de uma maneira triunfal. Depois nós vimos aí a CPI do Messias. O Messias inclusive esteve aqui, deu entrevista pra gente e também terminou numa grandiosa pizza mezzo pepperoni palmito. Ué, aí veio o caso Edmilson. Esse daí andou. Por quê? Porque não iria andar. Andou porque o Ministério Público entrou na parada e mandou que o senhor presidente da ilustríssima Câmara Municipal dos Vereadores de Limeira aceitasse a denúncia. Ou seja, ele foi obrigado a aceitar. Porque senão, até hoje, aquela denúncia feita pelo senhor Medeiros não teria chegado ainda até a mesa diretora. Estava assinada, tudo bonitinho e tudo mais, né? Diante desses fatos todos, eu disse, bom, eu vou lançar aqui um balão de ensaio. Vou jogar agora uma pedrinha bem pequenininha, inclusive até comentei com o pessoal, é uma pedrinha tamanho pequeno, só para ver qual é que vai ser a repercussão, né? Qual o tamanho da onda que ela vai fazer na água, certo? E curioso foi que essa pequena pedrinha parece que acabou, sabe, aguçando a vontade de alguns jornalistas aqui da cidade a dizerem besteira. Não que eu não soubesse que isso iria acontecer. Eu tinha isso daí com a mais profunda consciência que isso aconteceria.
Exatamente porque na segunda-feira, quando eu fui protocolar não, fui pegar a primeira assinatura, né, com o do Dr. Júlio Pereira, vereador, e para que eu pudesse protocolar no dia seguinte. E juntamente, né, na mesa onde eu estava pegando lá a assinatura dele, estava do meu lado o repórter Paulo Silas e uma repórter da Gazeta de Limeira. E nas mãos deles estava uma denúncia que foi feita no Ministério Público pelo popular Ricardo Rocha, havia sido protocolada naquele dia, e eles tinham cópias dessas denúncias nas mãos deles, quando foram lá do meu lado e do lado do Dr. Júlio, para saber o que eu estava protocolando. Inclusive cometeram um ato falho. Disseram assim: ah, Dr. Júlio, é a mesma o quê? Vocês imaginavam que seria a mesma denúncia que eu estava fazendo? Não era. Aí, curiosamente, no dia de ontem, eu até cantei a jogada pro meu amigo Guto. Falei: olha, esse pessoal aí, eles estão falando tudo a respeito do protocolo que eu coloquei lá e estão deixando de lado a bomba que eles têm na mão, que está dentro do Ministério Público. Curioso, bastante curioso. Aí ontem à noite me ligaram, disseram que uma repórter da cidade aí, a radialista, andou falando algumas coisas da minha pessoa. Eu também não me interessei em saber, até perguntei no Facebook ali se alguém sabia de alguma coisa. Tem coisa mais importante para fazer na minha vida. Ontem à noite estive numa novena na minha comunidade, isso sim é importante, e não vou perder meu tempo, sabe, com esse tipo de gente. Eu sei como é que vocês agem, eu sei o quanto vocês são subservientes e sentam no colo desses políticos aqui da cidade. Eu não sou assim. Eu não vou perder meu tempo, porque eu sei como é que vocês funcionam e aquilo que vocês querem. Curiosamente, hoje, né, no Jornal de Limeira, vou falar o nome desse jornalzinho aí, tá? Esse cidadão Paulo Silas, ele diz, né, textualmente, que o meu processo ele não vai fluir lá dentro da Câmara. Ele já tem 100% de certeza. Você já está sabendo, né, Paulo Silas, que ele não vai caminhar, né? Daí ele cita o Dr. Júlio, dizendo que o Dr. Júlio também disse que não vê perspectiva, né, que esse processo caminhe, né? Depois ele coloca embaixo um recado aos vereadores, que os vereadores, antes de assinar qualquer tipo de denúncia, têm que prestar muita atenção para ver se aquilo lá não é algo inútil. E mais abaixo ele cita novamente o Dr. Júlio, porque o Dr. Júlio fez uma petição a respeito da chaminé, que era da antiga Companhia Prada e que fica dentro da prefeitura. Essa chaminé acho que tem quase 100 anos de idade. E ele pergunta a respeito do estado de manutenção dessa chaminé. E daí dizem que, né, tipo assim, querendo dar a entender que aquilo que o Dr. Júlio colocou lá também com a petição é algo também inútil. Só para vocês terem uma ideia, anos atrás, parte dessa chaminé desmoronou lá em cima durante uma tempestade e atingiu as casas da redondeza. Os tijolos, né? Que aquilo lá é tudo feito de tijolo. Atingiu as casas que estavam ao redor daquela chaminé, que existe ali um bairro, se é que vocês ainda não perceberam. E essa chaminé, pela altura dela, deve ter uns 50 metros mais ou menos, de 30 a 50 metros. Se ela cair em cima de daquela região ali, ela vai destruir muitas casas que existem ali, sabe? É mesmo, eu vejo isso daí, né, tentaram traçar um paralelo sobre a denúncia que eu fiz e a atuação do vereador, e mandaram recadinhos para vereadores aí para que não assinem mais documentos encaminhados à corregedoria, sabe? Eu vejo isso daí, não que eu não conheça vocês, eu sei que vocês, como vocês funcionam
e na mão de quem vocês comem, tá? Mas vocês poderiam ser um pouquinho mais honestos, né? Eu sei que eu preocupo um pouquinho vocês, né, com as coisas que eu falo aqui, porque eu falo a verdade. E vocês, infelizmente, falseiam as coisas, mudam o sentido das coisas. E mais um negócio que eu tenho sempre dito aqui. Aconteceu dias atrás aí uma onda, né, de pequenos ataques do Jornal de Limeira contra a prefeitura. A Gazeta de Limeira eu não vou nem colocar aqui porque ela não coloca nada. Ela não faz fine nem full, certo? A Jornal de Limeira começou a fazer alguns pequenos ataques, eu não sei o que, tá, bababá. Daí diante agora desse balãozinho de ensaio que eu lancei lá na Câmara Municipal, o tom da conversa mudou, né, seu Paulo Silas? Você mudou o tom, né? Certo? Agora o tom seu virou pro meu lado, o grande dragão do mal, né? Interessante isso, Paulo Silas. Será que é porque o contrato de publicidade vai vencer logo em breve na prefeitura e vocês começaram a fazer uma pressãozinha contra o governo para conseguir um reajuste maior? Boa pergunta, né? Será que você pode vir a público responder ou não? Outra perguntinha que eu faço para você, Paulo Silas. Você tinha a denúncia feita pelo Ricardo Rocha no Ministério Público, estava na tua mão. Por que você não citou nenhuma linha a respeito disso? Você não fez uma linha de comentário a respeito desse processo que está no Ministério Público. Nem você, nem a repórter da Gazeta de Limeira, que estava exatamente do teu lado. Sabe? Paulo Silas, vou dizer para você uma coisa. Eu sou de uma época quando as pessoas se pautavam por notícias que saíam em jornal. Eram consideradas imbecis. Sabe por quê ou não? Porque naquele tempo a gente se pautava por aquilo que a gente tinha nos livros e nos grandes literários. Sabe? Hoje vocês alcançaram aí uma projeção muito grande. Inclusive tem até professor aí, que eu acho ridículo. Ficam tirando matérias de jornal para apresentar para seus alunos. Sabe? Vocês não servem para pautar porcaria nenhuma. Vocês são medíocres. Medíocres como jornalistas. Medíocres como estudantes. Sabe? Cresçam um pouco. Vocês não sabem nada. Sabe? A cabeça de vocês é tão pequenininha. Aumenta um pouquinho o ângulo de visão de vocês. Sabe? É triste ver esse tipo de coisa, né? Agora, o grande dragão do mal vai mandar um recadinho para você, viu? O dragão do mal vai continuar aí. Se você achou que aquilo que eu denunciei lá foi uma porcariazinha, etc., para tirar o foco, quero ver se você vai tirar o foco da próxima que eu vou colocar lá, viu? Até segunda-feira tá pronto. Daí eu quero ver você ir lá e pegar cópia e botar no jornal, tá? Paulo Silas. Boa tarde, meu querido amigo Guto Rodrigues. Boa tarde, Henrique. Eu estava falando que você estava lavando a louça na sua casa, porque agora você só fala de culinária. E eu achei que você fez o almoço hoje e você estava lavando a louça, por isso que você estava atrasado. A receita, né? É. Receitas caseiras, né? Pera aí, deixa eu abrir seu microfone que ele está fechado. Aí, agora sim. Boa tarde, Henrique. Boa tarde aos amigos. São as receitas caseiras, né? Acho que o povo ele fica mais atrelado às receitas, né? E amanhã eu tô com a ideia de fazer o dia do BBB no Face também, né? Vamos postar tudo do BBB, né? Aí depois, no outro dia, nós vamos postar sobre o Timão também, né? Aí você posta lá, o povo vai lá e comenta e vai. E isso o povo adora discutir. O povo adora discutir carnaval, futebol, BBB, novelas. Agora, se você colocar assuntos relativos à cidade, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, né? E uma coisa... E além de não saber nada, não se interessa, né? O que me chama a atenção, eu fiz até um texto hoje, né, até de desabafo,
acabei postando agora momentos antes de eu sair. Isso são dados do IBGE. A cada 100 pessoas no Brasil, apenas 2 conseguem interpretar um texto. Não, é sério. Ô Paulo Silas. Meu Deus. Isso acaba comigo. De repente você apostou aí que eu tivesse dentro dos 98, né? Mas não tô não, viu? Eu tô ligado naquilo que vocês escrevem. Eu sei exatamente para onde vocês vão. Agora tente você acompanhar o que eu penso. Então, Henrique, eu vejo isso muito grave, porque como é que pode um povo não saber interpretar, né, um texto, uma redação, conseguir interpretar qualquer lei? Aí eu estava vendo também, né? Eu fiquei acordado até as 4 da manhã essa noite. Aí fiquei pesquisando, entrei no TSE, no Tribunal de Contas da União, né, aí comecei a mexer num projeto que eu estou iniciando ele, e achei dados interessantes. Você sabia, uma editora do Rio de Janeiro, tá, em 1993, ela lançou o Manual da Constituição Brasileira. Em 1993. Vocês sabiam, amigos, que essa editora, ela lançou, né, e depois foram expostos nas bancas, né, começou pelo Rio de Janeiro, depois isso foi tudo recolhido? Uhum. Foi recolhido, Henrique. Foi recolhido a mando do governo federal. Então, eu chego à seguinte conclusão: o brasileiro, ele não pode conhecer a Constituição. Inclusive, quando a gente fala de democracia, né? Eu sou da democracia constitucional. Eu acredito que sem a Constituição não existe democracia. E é assim que tem que ser. Mas então, agora... Aí você chega numa coisa como essa que você está contando aí, ó. Você começa a entender muita coisa. Sim, isso aí não é de agora. É que eu falo, o Brasil é um país formado por militância, tá? São as milícias. E isso já vem desde os anos 80. O PT iniciou a milícia dele, né, no caso, em 1977, 78, já, porque o partido surgiu nos anos 80, no comecinho dos anos 80. Uhum. Então, só que eles já tinham essa militância antes. Já. Tá? Já acontecia. Já acontecia. Então, aí você pega os demais partidos, aí você fala, mas espera lá, se você pegar hoje PT, ou PTdoB, PSDC, o DEM, o próprio PSDB, são partidos hoje de esquerda. Deixa eu dar um exemplo para você. São todos. Você está acompanhando essa dissidente cubana Ioni Santos? Ah, sim, sim. Que veio ao Brasil? Sim, estou vendo. Você viu o que aconteceu ontem numa... Na verdade, essa Ioni Santos, ela produziu um filme. Sabe? Um filme tipo caseiro, etc. Tal, é sobre Cuba. E ela fez uma audiência ontem para tentar exibir esse filme aí. Sabe o que aconteceu ou não? No mínimo ela foi censurada. Os militantes desses partidinhos aí, PSOL, PSTU, PCO, PT, PDT, tomaram conta do lugar onde seria exibido o filme e ficaram vaiando estrepitosamente o tempo todo a apresentação do filme. Ninguém conseguiu assistir o filme. Além de, sabe, temos fontes seguras que agentes de segurança cubanos estão circulando dentro do Brasil livremente para monitorar os passos. Bom, aí eu vejo duas coisas, né? Primeiro, para o bando de trouxa que fala que o comunismo está morto e que isso não representa perigo nenhum à democracia brasileira. Está aí um exemplo que representa sim. Porque o que fizeram foi cercear a palavra de uma pessoa que luta pela democracia no país dela. Sabe? Isso foi uma afronta, isso foi um ataque de proporções bastante grandes e serve, viu, gente do PSDB?
Vocês aí do PSDB que acham que o comunismo não tá morto, que não vai acontecer nada, tal, viu? Vocês também são escadinha do PT e vocês deveriam saber disso. O comunismo está mais vivo do que nunca, só que não vai ter declaração nenhuma do cara chegar, não, a partir de hoje é comunismo, hein? Não vai acontecer isso não, tá? Eles estão comendo pelas beiradas, a coisa está bastante séria, a democracia está em jogo. Vejam o que aconteceu ontem, isso aí que eu estou dizendo, eu não estou inventando. Henrique, quem tem acesso à mídia pode ter entendido isso. O Jornal Nacional tem certeza que não falou uma palavra. Eu me questiono porque muito. Porque é parte da imprensa vendida desse país aqui também, então, sabe? Mas eu me questiono muito pelo seguinte, se você pegar, tá, ou tipo, fazer uma comparação com o europeu, o norte-americano, ele tem acesso às redes sociais, ele entra em sites do governo, ele procura saber, procura se informar. O norte-americano, ele é totalmente conhecedor das leis americanas, né? O brasileiro, ele tem tudo às mãos, ele tem uma ferramenta hoje, o Facebook, né? Que é uma grande arma contra os políticos mal intencionados, tá? Contra os administradores que usam do poder para enganar o povo. Só que eles não sabem utilizar essa ferramenta. Eu estava analisando, nos anos 80, você vai se lembrar disso, os caras pintadas, lembra? Juntou quase 1 milhão de pessoas em Brasília. Quase 1 milhão de pessoas em Brasília, tá? Naquela época, não se tinha redes sociais, não tinha, tá? Não se tinha tanta facilidade para se agrupar tantas pessoas, e mesmo diante de tudo isso, conseguiram juntar 1 milhão. Mas tinha uma coisa, Guto. Quase R$1 milhão, mas tinha 1 milhão de pessoas lá. Mas tinha uma coisa que estava acontecendo já naquele tempo. Tá? A rede de militantes do PT já era grande. E nós não percebemos. Tá? E hoje... Estão infiltrados dentro... Sabe, o grande erro, né, vamos dizer assim, o governo militar, na verdade, eu não estou fazendo aqui julgamento se houve ditadura, não houve, tá? Antes que algum tonto venha dizer alguma coisa, preste muita atenção, certo? Eu vou dizer o seguinte, os próprios militares julgaram que o comunismo estaria já debelado e permitiram que essas pessoas, né, que haviam sido colocadas para fora do país, gentilmente convidados, né, certo? Porque eram comunistas, voltassem. E essa gente foi se alojar exatamente aonde? Nas universidades, nas escolas. Todo mundo achou que, nossa, professores, pessoas de alto nível, alto gabarito. O que essa gente fez? Foi exatamente fazer uma lavagem cerebral em todo mundo aí, ó. Certo? Porque tinha dentro da sala de aula, poderiam falar o que bem entendessem. Eu tive professor na faculdade, tal de Domingos. Esse cidadão, ele foi botado para fora do país, e nas aulas dele, pelo menos 10 a 15 minutos, ele falava sobre política e comunismo, viu, gente? E eu acredito que muita gente teve isso daí, teve um professor desse tipo aí, falando esse tipo de coisa para você. Na minha cabeça não entrou porque eu não sou idiota. Eu costumo pesquisar nas coisas. Agora, na cabeça de muito bobalhão, como o próprio Guto disse agora de pouco aqui, de 100 pessoas, 98 não sabem interpretar um texto, sabe? Então a gente começa a ver que realmente o estrago foi grande, viu? Tá? O estrago foi grande. Foi. Então que eu... E os caras pintados foram lá para derrubar um cara que já tinha assinado a renúncia, viu, Guto? Você sabia disso? Não, eu sei. Foi tudo mais uma articulação. Uma articulação. Mas agora tem um detalhe. O que me chama a atenção é o seguinte. Esse pessoal, tá, conseguir se aglomerar de tal maneira, né, sem tantos recursos. Hoje nós temos uma mídia, tá, que se você mandar uma informação lá para o Rio de Janeiro, lá para o Amazonas, para o Mato Grosso, chega em segundos. Segundos, tá? Então, se você combinar, tá, um ato de manifesto, lembra-se quando eles faziam aquelas greves gerais? Sim. Aquela greve geral, né? Onde todos combinavam e paravam o país todo, né? E eu questiono hoje, por que então se organizavam para se fazer uma greve geral para o país,
Porque não consegue se organizar um ato contra a corrupção e parar o país. Que falta dinheiro, Guto. Entendeu? É isso que eu me questiono. O povo brasileiro não tem dinheiro para se autofinanciar. O dinheiro que existe hoje para esse tipo de coisa que você está dizendo é dinheiro desviado a partir de corrupção. Mas então, Henrique... Certo? Ou então pelos sindicatos que a gente vê aí, esses sindicatos aí que tiram um ano, ou melhor, tiram um dia do teu trabalho todo ano, isso daí é uma mina de ouro. Sabe? Os caras montaram uma estrutura muito bem montada. Entende? Muito bem montada. Eles montaram um negócio assim absolutamente fantástico. Então, mas agora eu questiono, eu peço para os amigos, é tão fácil, entra num site, de qualquer site, tá? De qualquer país da Europa ou nos Estados Unidos, você consegue acessar, tá? Acesse lá, tem a página de tradução no Google e traduz lá todas as informações que tem lá, aí faz uma análise da qualidade de vida que essas pessoas têm, tá? E compare essa qualidade de vida com a tua. Você vai ver que você está sendo lesado, você está sendo roubado, tá? Por quê? Eles pagam muito menos impostos do que você e tem uma qualidade de vida muito mais anos-luz à frente à sua. Então é isso que me dói, de você saber que você paga uma carga tributária tão cara, um país onde se inventam impostos de todas as maneiras para conseguir sugar o seu contribuinte, né? E você vê que esse dinheiro não é revertido. Nós não temos segurança, não temos saúde, não temos educação, não é investido. Aí você faz uma comparação com um país como a Alemanha, um exemplo, tá? Que tem uma das melhores educações do planeta, o alemão. Por incrível que pareça saber isso. A melhor educação do planeta é a Alemanha, tá? Aí você faz um comparativo. É o maior país da zona do euro. A zona do euro. É o único país que não está quebrado. Então, aí você faz esse comparativo, Henrique, aí você vê que lá eles investem, tá? Que o país não é um país que se cobra tantos impostos como cobra o Brasil, é um país que reverte o recurso em cima da nação, do povo dele, né? E hoje eles têm a melhor educação, têm a melhor qualidade de vida. Qualquer país tem a melhor qualidade de vida do que o brasileiro. O brasileiro hoje, ele sofre para pagar toda essa tributação. O brasileiro não é como um povo europeu, que o cara consegue fazer um planejamento, fazer uma viagem, tirar um mês de férias. Hoje não, hoje o brasileiro ele vai negociar com o patrão dele. Olha, eu tenho as férias, né? E como eu estou precisando de dinheiro, vamos fazer o seguinte, negocia, você paga X% das férias, eu trabalho. Sabia, Henrique? São feitos esses acordos. Por quê? Porque o brasileiro ele vive surrateado, tá? Ele não tem um poder de compra, ele vive endividado. Não adianta falar assim, mas é que o brasileiro não paga as contas. Não, não é questão de não pagar a conta. A questão é o seguinte, ele é dependente de um sistema financeiro. Ele é dependente de um sistema. Agora não é o sistema capitalista, não. É muito o contrário do que esses bobalhões aí colocam. Ah, isso daí é resultado do capitalismo. Não tem nada a ver disso daí, não. Nada a ver. Porque uma das maneiras de se expropriar propriedade que o comunismo está usando aqui no Brasil é exatamente a partir da carga tributária. Sabe? A partir da carga tributária, eles estão conseguindo quebrar uma série de empresas e conseguindo gradativamente ir ficando dono de tudo que você tem. Será que você não percebeu isso daí ainda? Inclusive eu gostaria de mandar um recadinho aqui para os senhores padres, senhores bispos, senhores grãos mestres da maçonaria, senhores militares de altas patentes. Os senhores não perceberam ainda, não, que a democracia do país está em jogo? Vocês não perceberam nada de errado ainda, não? Ou será que vocês estão tão alto na hierarquia que vocês não conseguem mais sentir o que está acontecendo aqui embaixo? Vamos prestar mais um pouquinho de atenção, vamos se informar mais, certo? Vamos procurar ler um pouco, participar das coisas, Vocês estão fechados demais no seu mundinho aí. Vamos olhar um pouco mais além. Eu vou um pouco mais além, Henrique, e vou até fazer um desafio, né? Eu tenho certeza, se eu sair agora às ruas, abordar 10 pessoas
e perguntar quantos livros elas leram durante toda a sua vida, nenhum. Não. Nenhum. É sério. Nenhum. Sabe por quê ou não? Tá? Pesquisei também. A cada 5 mil brasileiros, 5 mil, apenas 9 tiveram acesso à leitura, a ler livros. Tem o hábito de ler. Então você faz uma análise, a cada 5 mil pessoas, 9 pessoas. Então, é por isso que às vezes eu fico chateado, sabe? Porque eu vejo algumas pessoas querendo discutir determinados assuntos e não leram merda nenhuma sobre aquilo que estão querendo falar. Sabe? Além do que, são monoglotas, falam uma língua só e ainda quer botar banca. Sabe? Primeiro, se você quer ser um bom pesquisador, primeiro você tem que falar no mínimo 3 ou 4 línguas. Certo? Porque o que passa na editoração lá fora do Brasil é totalmente diferente do que você tem aqui dentro. O Brasil não produz uma grande literatura há mais de 20 anos. Não produz. Porque não tem. Não vem com essa historinha de Paulo Coelho, não, porque isso daí não serve nem para escrever notícias populares. Sabe? O cara é ruim demais, e vocês estão aí. Tanto, fizeram uma tremenda de um alarde aqui nesse país. O paizinho, eu vou dizer para você, aquele livrinho, Machado, eu 50 tons de cinza. Você vê essa porcaria desse livro? Não, mas tudo bem. Essa porcaria desse livro vendeu um monte aqui dentro desse país aqui. Mas é a mesma coisa, você lembra daquele Information Society? Machado, um conjuntinho porcaria dos Estados Unidos vendeu milhões aqui no Brasil. Poxa, mas como o povo é medíocre aqui, Machado tá louco. Eu gosto. Gente, eu gosto, Machado. Gente, ó, o nível da educação. Ah, sim, Machado de Assis, né? Morreu faz quantos anos? Ah, tem tempo. Então, é o que eu estou dizendo para você. Tem produção literária, dele. Sim. Produção literária, Guto. Há mais de 20 anos nós não temos nada aqui no Brasil. Nada. Nada. Enquanto a filosofia lá fora avança a passos largos, aqui dentro do Brasil a coisa está caminhando, sabe? Tá certo que nem escola a gente tem, né? Professores ganham pessimamente. Sabe, e ainda vende para os professores ainda a ideia que o comunismo é uma boa. E os caras estão reclamando que ganha pouco. Gente, vamos acordar. O que o comunismo paga em Cuba, por exemplo, $32 por mês. Tem muito para piorar ainda, e vocês não aprenderam ainda, gente. Você sabe o recordista de vendas de livro no Brasil ou não? Ah, deve ser alguma coisa... Stephen King. Stephen King, quem que é esse cara? Ele é um australiano, o mesmo que escreveu... tem várias obras dele, inclusive filmes, né? Então, Hollywood se aproveita muito dos livros dele para basear e fazer os filmes. É o que mais vende aqui no Brasil. É o que mais vende. Por quê? É como nós já havíamos comentado. Se você pegar hoje a literatura brasileira, ela é pouco lida. Não é lida. Então o que acontece? O brasileiro ele não lê. É como eu falo, é muito mais fácil você pegar um livro e transformar ele em um filme e exibir do que você pegar e distribuir o livro na mão de cada um para ler. O brasileiro não lê. O brasileiro realmente ele não tem o hábito de leitura. Não tem um hábito de leitura e está ficando cada vez mais para trás. Parabéns. Viu? Só espero ter a chance, né, quando vocês implantarem o governo aqui, que eu seja exilado também. Amanhã eu vou trazer uns dados que eu colhi a respeito das redações da USP. Está comigo, eu puxei, essa madrugada estava pesquisando, né, sobre a interpretação das redações. Você está brincando. Não, sem brincadeira. Não, realmente. Eu até sei que você vai falar. É brincadeira. Não. É assustador o negócio. Brincadeira não, é sério demais. Não, é assustador. O nível de ensino nas universidades é péssimo hoje. É péssimo. Já era ruim um pouco lá atrás, né? Hoje está pior ainda. Porque hoje o aluno não aprende nada. Ele só vai na faculdade para responder presença, ir no boteco para tomar uma e pegar o certificado depois de 5 anos. Não. Assim é o negócio. Aí é que tá. Aí é que tá. Preocupante. Bom, mas virando um pouco o disco, fizeram uma comitiva ontem para ir lá em São Paulo. Bom, inclusive ontem, né? Parabéns, viu? Nós fizemos um programa muito bacana ontem a respeito da questão do presídio, né?
Então, você tem, lógico, está gravado. O que eu disse? O governo do estado não vai arredar o pé. Não, pois é, mas enquanto a gente estava falando desse assunto aí, viu? Tinha rádio na cidade aí falando de vereador que chama o povo de preguiçoso e fazendo apologia do cara. Enquanto nós estamos aqui debatendo um assunto seríssimo, tá? Que os senhores vereadores têm culpa no cartório, sim. E vão ter que explicar aí muita coisinha, viu, pro povão. Vou ter que explicar. Você se lembra ontem? Aí ontem todo mundo passou a mão no carro. Acho que foram de ônibus para São Paulo, né? Então. Sentar lá com o secretário de Assuntos Penitenciários. Mas nem o governador recebeu eles, tá sabendo? Sabe o que eles levaram? Eu fiquei sabendo, não, deixa eu interromper. Levaram, tomaram um chá de cadeira. Chá de cadeira. Por quê? Porque é o seguinte, eles foram para conversar com o Geraldo Alckmin. Eu tive essa informação de um amigo lá da Assembleia. Tá? O Wagner Barbosa foi junto? Foi também. Foi. O embaixador de Limeira. Do PSDB, o embaixador. E aí? Diz que chegou lá que estava tudo certo, que o Geraldo Alckmin iria recebê-los. Recebeu nada, nem atendeu eles, ainda tomaram um chá de cadeira para conversar com o secretário. Maravilha. Tá? Agora, o que eu havia dito ontem, Henrique? O Paulo havia chamado o Wagner Barbosa para ser o porta-voz de Limeira com o governo do PSDB, que é o governo Geraldo Alckmin, né? Então ele tentou várias fórmulas, né, e sem sucesso, e ontem eu havia dito, nada vai reverter o posicionamento desse presídio em Limeira. É claro, isso já está ajeitado, Guto, já faz muito tempo. Então... Sabe, não, viu? Jornais não vão querer dizer não que foi por causa dessa reunião de ontem que o Geraldo Alckmin não apareceu, é que o presídio vai vir para cá, tá? Viu? De última hora a gente só recebe convite para enterro, sabe? É o único tipo de convite que a gente recebe de última hora é para enterro. Entende? Então, Henrique... Essa corridinha que eles deram lá ontem é porque o Barrichello teve na segunda-feira na Câmara Municipal e pediu encarecidamente para os caras acompanhar ele lá em São Paulo. Então, eu só vou resumir para você. Enquanto o PT estiver governando a cidade de Limeira, tá? Vocês podem esquecer qualquer auxílio do governo do estado. Podem esquecer, tá? O governo do estado, para vocês tirarem uma base, quem lê jornal vai saber do que eu estou falando. Há dias atrás, saiu até uma materinha no Jornal de Limeira a respeito da visita do Geraldo Alckmin a Piracicaba, Rio Claro, para você ter uma base. Ele foi em Piracicaba, Rio Claro e Pirassununga. Mas não veio para Limeira, ele não passou aqui em Limeira. Aliás, ele passou ao lado, mas não entrou em Limeira, tá? Então, vocês podem esquecer, governo do estado durante esses 4 anos, nem pensar. Mas aí quando a gente ouve o doutor Barrichello dizer que aconteceu uma audiência pública lá na Câmara Municipal ano passado, e nem ele ficou sabendo, você vai esperar o quê? Você estava esperando que ia acontecer alguma coisa, que ia mudar isso daí? Vê lá. Essa gente já estava sabendo, esses caras votaram a favor, sabe? Os caras votaram a favor desse presídio aí. Só para vocês terem um exemplo, né? Um exemplo bacana. Você lembra daqueles irmãos Cravinhos, Guto? Lembro. Mataram o pai lá da moça paulada, né? Eles fazem parte desse tipo de regime que o Brasil viu, gente? Se eles tivessem, por acaso, né? É que eles estão lá em Tremembé, mas se tivesse pronto aqui, a probabilidade de eles terem vindo morar aqui em Limeira é muito grande. Viu? Iam trazer eles de lá e botar eles aí. Ó, que bacana, hein? Gente fina vai vir para Limeira, tá? Vai vir todo tipo de sequestrador, traficante, assassinos perigosos, psicopatas. Vai vir um monte de gente fantástica para estar se juntando aqui, né? E vai ter emprego para eles na Câmara Municipal. Isso que é mais interessante ainda, hein? Por que será? Respostas, perguntas que não são feitas, né? Porque essa imprensa bunda mole que nós temos aqui na cidade não fala nada. Então, Henrique... Vamos lá, gente da imprensa, vamos pegar o pessoal aí, vamos perguntar para eles. Façam essas perguntas aí, ó. Vocês podem ouvir o nosso humilde programa e ver as perguntinhas que a gente faz aqui e transmitir para os caras. Vai lá, ó. Eu dou o direito autoral para vocês. Eu queria até
vou sair um pouquinho fora do foco desse assunto, né? Sobre a imprensa. Você vai falar de como assar frango agora. Depois eu vou até comentar. Nossa, vou passar uma receita para vocês. No vocês filme não para fazem ideia. assados. É muito boa a receita, viu? É o seguinte. Por que a imprensa de Limeira, tá? Por que a imprensa de Limeira não foi até a Câmara Municipal, não reivindicou o contrato de concessão com o presidente da Câmara Municipal, que hoje ele tem acesso a tudo, né? Porque não olhou lá as atas, né, das comissões relevantes, de assuntos relevantes que foram criadas em 2010, onde o presidente da Câmara era o Rony Martins, em 2010, né? O presidente da comissão. O presidente da comissão, na dessa época. Comissão que você está falando. Isso. Então, essa comissão foi formada na época para apurar as possíveis irregularidades no sistema de transporte público de Limeira. A população não sabe disso, né? Eu estou com toda essa documentação comigo, estou lendo ela, estou fazendo um estudo. E hoje, se Deus quiser, eu acho que a gente vai ter acesso ao contrato de concessão das empresas. Mas pelo que eu pude ver e analisar ali, tem uma lei de 1997, criada pelo vereador José Henrique Pilon, foi sancionada pelo prefeito na época, Pedrinho Quil, tá? Que os ônibus de Limeira teriam obrigatoriedade de transferir o certificado de propriedade de cada veículo para a cidade de Limeira. Caso não fosse cumprida as exigências, tá? Essas empresas elas estariam sendo autuadas numa multa de R$1.000, correto? Tá? Diária, e podendo ter riscos de quebra do contrato de concessão. Então eu estava fazendo uns cálculos, né? Agora, para eu poder chegar a esses cálculos exatos, eu vou precisar ter em mãos toda a grade dos veículos das empresas de transportes da cidade. Então eu dou uma dica para os jornais da cidade. Vocês querem colaborar com o município? Vão lá na Câmara Municipal, requerem esse contrato de concessão, vão até a empresa de transportes da cidade, requerem essa grade, tá? E façam um comparativo de quantos anos esses ônibus com placas de Mojimirim trabalharam aqui no município, tá? Eu calculo que as empresas teriam que indenizar o município em torno de 4,5 milhões a 5 milhões de reais. E você sabe que não é só empresa de transporte, né? Não, é todas. Porque esses dias eu vi um caminhão da Forti. A Forti presta serviço aqui em Limeira com placa de Americana. Então, mas um caminhão com placa de Diadema, Guto. Diadema? Então. Agora tem um detalhe, Henrique, é que, como eu falo, o prefeito ele quer protestar os contribuintes da cidade, né? Protestar os comerciantes, os pequenos empresários que estão devendo seus encargos, né? E em cima dessas empresas eles não falam nada. Não vão em cima desses caras. Isso que eu questiono você, meu amigo ouvinte, agora. Por que o prefeito Paulo Radiche não vai cobrar essas empresas na justiça, tá? Que são milhões e milhões de reais sonegados aos cofres públicos do município. Agora, o cidadão que deve aí 500, 600 reais de IPTU, ele pode ter seu nome protestado, tá? O pequeno empresário aí, que gera a economia do município, tá? Que deve aí seus 2, 3 mil reais em encargos, pode ter a sua empresa até encerrada as atividades no município, porque o governo do município está ajuizando ações contra eles. Agora, essas grandes empresas que extorquem o limeirense, tá? Que roubam o limeirense e devem milhões na prefeitura, eles não estão nem aí. É isso que me deixa indignado, tá? Essa falta de análise ou falta de querer entender o que está acontecendo. Não, eles não querem entender, né? É diferente, requerer e poder, né? Sei lá, né? É um absurdo. Eu fico, sabe, saturado de ver tanta irregularidade, né? E nada é feito. O presidente da Câmara Municipal hoje, já diz o nome, presidente da Câmara Municipal. Ele tem ali acesso a todos os documentos. Por que ele não viu isso? Por que ele não vê? Tá? Inclusive até o Jorge de Freitas, a gente conversando com ele ontem, né? Existem aí até rumores que pode se criar uma CPI
no transporte público em Limeira. Então, eu questiono agora, presidente da Câmara Municipal, vamos parar de demagogia, tá? Vamos parar com discursos populares, que isso já não vai funcionar mais. O senhor já conseguiu a cadeira na Câmara Municipal, o senhor já conseguiu a cadeira de presidente, tá? Então vamos parar de discursos e vamos trabalhar. Simples. Pois é, acabou a campanha eleitoral, né? Vamos trabalhar agora, né? E outra coisinha, né, Guto? Não podemos deixar passar, o Edmilson está de volta à Câmara Municipal. Porque eu tive lendo sobre esse assunto, né? Diz que a lei que foi de lá... 1967. Então, lá nos meados de 1967, então ela foi extinta, né? Sim. Agora eu faço uma pergunta para você. Por que o senhor presidente quis afastar o Edmilson da Câmara Municipal? Sem ele ser julgado. Então, curioso, né? O cara foi lá, passou a mão numa lei de 1967, jogou em cima da mesa. Agora nós vamos afastar o cara. Aí, como é que fica? Eu achei estranho, é o seguinte, ó, porque a liminar que a Justiça tinha feito, né, não era pedindo o afastamento dele. Não, era pedindo apenas que fosse instalada a comissão processante. E acabou. Agora pedir para afastar o cara baseado numa lei que não existe mais. Eu não entendi. E falo mais, hein, o Edmilson, eu tenho até pena dele, viu? Ele vai ser usado aí pela imprensa. Ele vai caçado, não resta a menor dúvida, né? Tá, ele vai ser usado pela porque imprensa, ele vai ser usado pelos políticos. Já está tudo conversado, né? Que ele vai ser caçado mesmo. Isso aí... Ontem, pelo que a gente conversou na Câmara, a situação dele é grave, Só que tem um detalhe, ele é um peixinho, ele é um lambarizinho, tá? Não pode nem chamar de peixe, ele é um lambari. Mas os grandes tubarões estão lá escondidos. Agora, o que me chamou a atenção, que estava lendo hoje, você sabe quem que foi o vereador que foi lá na Águas de Limeira, no SAI, e reivindicou a documentação, pediu, olhou? Wilson Nunes Cerqueira. Ah, é? É ele? Oh. Então, Edmilson, sinto muito. Mas ele é presidente da CP, né? Então, Edmilson, sinto muito. Sinto muito, mas você vai dançar. Você vai dançar e o negócio vai ser focado apenas em você, viu? Eles não vão querer fazer uma auditoria dos últimos 10 anos, tá? Eles não vão querer justificar as milhares de cestas básicas compradas nos anos de 2004, tá? Eles não vão querer justificar isso. Eles não vão querer justificar... Mas um montão de nota que a gente sabe que existe. Que existe lá, tá? Notas essas de serviços com empresas que nem existem mais. Aliás, nunca existiu, Nunca existiram, né? Tá? Então, agora tem um detalhe. Alguns vereadores que foram beneficiados em campanhas com verba pública, tá? Do SAI, vão sair ilesos. Não vai aparecer. Não vai aparecer, Edmilson, só você. Infelizmente, Edmilson, eu tenho a triste notícia em te dar. O seu nome vai estar lá no chaveirinho e todo mundo vai bater a mão no peito e falar: nós agimos pela transparência. Que cidade transparente nós temos. E vão fazer aquele discurso inflamado, e vão dizer mil e uma coisa. Justiça foi feita, né, Ronei Martins? Igual no Félix. Eu lembro da frase dele: a justiça foi feita. Foi. A transparência está estabelecida em Limeira novamente. Tá. Conta outra, por favor. Então, já que você... Conta outra. Você quer repetir a frase? Não, é incrível, né? Então, a transparência de quê? Vocês caçaram um prefeito que não tinha sequer nenhum processo contra ele, não tinha. E ainda não tem? E não tem ainda. Até onde estou sabendo, Guto, ele tem um monte de processo, sim, sabe? Mas foi durante o exercício do governo dele. Do governo dele, mas... Coisas assim que... Condenação ele não tem nenhuma. Em relação à corrupção, etc., ele não tem nada. Não tem nada. Então, resumindo, vocês caçaram um prefeito. Aliás, caçaram não, vocês fizeram um teatro, né? Lá na frente esse cara vai pedir indenização ainda, você vai ver. Vai. Vocês fizeram um teatro para caçar um prefeito que não tinha sequer nenhum processo em condenação contra ele, tá?
Vocês apenas caçaram ele. E eu pergunto para você, presidente da Câmara Municipal, o Silvio Félix, ele conseguiu agrupar toda essa organização dentro da prefeitura, aquela organização criminosa que o senhor tanto debatia nos seus discursos, né? Que era uma organização criminosa que tinha o intuito apenas de desviar dinheiro público. Então o senhor acha que ele agiu sozinho? O senhor acha que não teve participação de secretários, de empresas, de vereadores? Vai ficar por isso mesmo? Então foram desviados, pelos cálculos, mais de 100 milhões de reais em Limeira. Tá? É um prêmio acumulativo de quase 2 meses da Mega Sena. Tá? Foram desviados quase 100 milhões de reais. E o senhor acha que é apenas uma pessoa que fez tudo isso? O senhor não tem curiosidade em saber quem são os secretários que se envolveram nesse antro de corrupção na cidade? O senhor não tem curiosidade de saber os colegas da gestão passada do senhor que foram beneficiados para estar nesse esquema? Eu teria curiosidade. E você, Henrique? Muito, muito. Mas eu vou falar para você uma coisa, Guto. Você sabia que o arroz para fazer risoto, você não deve lavar ele? Né? É o seguinte, ó, você vai aprender sobre culinária. Vai fazer um risoto, por exemplo, um risoto de presunto, certo? Então você compra antes lá o presunto cortado em cubinho, certo? E daí, se possível, você arrumar uma panela daquela tipo risoteira, o fundo dela é redondo assim, sabe? Daí você vai colocar lá no fogo. Antes disso daí, né, você vai ter que arrumar uma garrafa de vinho seco. Você vai abrir ela e vai tirar um copo de vinho seco, certo? Branco, hein? Deixa do lado. O vinho seco tinto, ele pode ser também, mas o aspecto do risoto depois fica meio estranho, que ele fica avermelhado, né? Então você pega lá um copo de vinho tinto seco, branco. Ó, presta atenção na receita, hein? E deixa do lado. Depois eu vou postar mais à tarde no meu Tá Face. certo. Aí você vai pegar a sua risoto, você vai pegar um canecão, vai colocar água, você vai pegar um meio tabletinho daquele caldo quinoa de carne e vai jogar dentro e vai desmanchar ele, certo? Aí você já deixa uma concha no jeito ali do lado, tá? Aí você vai começar a fazer o risoto propriamente dito. Você vai pegar a panela, vai pôr ela no fogo, aí você vai pegar uma colher de manteiga e vai derreter, né? Aí depois que ela derreteu, você pode colocar ali a cebola, né, tal, para você dar uma murchada no tempero, né? Você dá uma murchada na cebola, no alho, se você quiser colocar, tal, né? Aí você vai colocar o arroz ali, Guto, né? Sem água, sem nada. Você vai botar o arroz ali, você não lavou ele, está sequinho. Você vai colocar ele, né? Você vai mexer com ele um pouco ali, né, para ele dar aquela fritada. E você vai acrescentar aquele copo de vinho que você deixou do lado, aquele copo de vinho branco. Você acrescenta ali, ó. Aí você vai, continuadamente, você vai mexendo esse arroz aí, né? Ali naquele vinho e tal, né? Vai começar a secar. Quando ele começar a secar, você pega uma concha com aquele caldo de carne que tá, você deixa no fogo porque tem que estar bem quentinho. Aí você põe uma concha e continua. Pá, pá, e vai. Entendeu? Quando o arroz cresceu bem, né? Você vai perceber que ele vai começar a inchar, vai começar a crescer, e a coisa vai começar a subir na panela, né? Quando ele estiver bem, né, bem macio, né? Que você perceber que ele está bem macio, aí você acrescenta aquele presunto picado que você comprou, aí você mexe bem, e aí o toque final, sabe qual é que é ou não? Um copo de requeijão. Puxa. Aí você pega o copo de requeijão, assim você vira, põe tudo ali, mistura bem, tá? Pode tapar a panela, apagar o fogo, esperar um tempo, vou dizer para você, fica fantástico. Vamos fazer um risoto esse final de semana? Vamos, opa. Vai, poxa, deu vontade. Eu fiz muito, eu sei fazer uma série de risotos, aí já fiz uma série. O que eu mais gostava não percam as nossas receitas à tarde, hein? O que eu mais gostava era o risoto de calabresa, né? Eu sei que para você não pode, porque você não curte muito pimenta, né? Eu não gosto de pimenta. Certo, mas o risoto de presunto, inclusive no risoto de presunto você pode estar adicionando também um champignon, né? Que você compra ele cortado, bom. Champignon cortado, né? Adiciona no meio. E o queijo não adianta pôr que ele vai derreter tudo, e outra, você vai estar colocando aí o requeijão no fim, então não precisa. E coloque pouco sal, porque o requeijão tem sal, né?
O caldo lá também tem um tempero bastante forte, né? Então, mas eu vou dizer para você, o sabor, aí a manteiga que você colocou também, eventualmente pode conter sal. Então você pode colocar só uma pontinha de sal só, vai ficar fantástico. Isso daí depois aí, ó, viu, com aquele vinho, se tiver frio o tempo ainda, É que eu ia falar agora. fica melhor ainda, hein? Aquele periquita, né? Ah, meu Deus. Um vinho do Porto. Um vinho do Porto, fica fantástico. Ah, me deu uma vontade, viu? Bom, gente, aproveitando que agora é a hora do almoço, vocês anotaram a receitinha aí. Amanhã eu falo mais alguma coisa. Sabe, eu gosto de cozinhar. Eu sei Aí, bastante tá coisa aqui. Né? Nós vamos criar um site de receita culinária agora. É. Aí o povo vai lá, comenta, a gente vai falar só de comida, né? Uhum. Então não vamos falar mais de Inclusive, governo, eu acho que nós vamos fazer o política. seguinte: eu vou mandar botar um fogão aqui nesse lugar onde a gente está. Então. E a gente vem fazer o programa. A gente vai cozinhando alguma coisa e conversando sobre assuntos relevantes, lógico. porque pelo menos a gente vai explicando para vocês, ó, falar, faz assim, faz assado, né? Imagine Henrique Braga. Viu? É a cozinha com Augusto e o Henrique. Olha que bacana. Então. Cozinhe com. Guto e Henrique Braga. Então, olha que bacana, hein? A gente vai fazer uma competição com a Ana Maria Braga. Guto Braga, olha que bacana. Guto Braga e Henrique Braga. Bom, pessoal, até amanhã. Boa tarde a todos. Henrique, deixa eu só comentar um negócio aí. Gente, pelo amor de Deus, comecem a debater, comecem a criticar. Ou você está vivendo no país da Alice, das Maravilhas? Hã? Será que tá? Eu acredito que não. Eu achava que era imaginário aquele negócio lá. Não. Será que existe mesmo? Não duro? Ah, não sei, viu? Daqui a pouco, gente, olha, não é por nada, vai ter que pegar uma estátua do Peter Pan e colocar nas entradas da cidade de Limeira. Sabe por que ou não? Porque a sua cidade é a terra do nunca, ela não existe. Ela não vai crescer nunca. Não vai crescer nunca. Boa tarde.